Nós vamos fazer a leitura do versículo 16 até o versículo 29. Já expliquei a maior parte do texto e hoje terminamos explicando os 3 últimos versículos. E aí então terminamos o capítulo 35, um capítulo que nos trouxe muitas lições preciosíssimas e que hoje nos despedimos dele, caminhando para, na próxima semana, se o Senhor permitir, o capítulo 36. Vamos fazer a leitura, Gênesis 35, 16 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia; José e Benjamim, filhos de Raquel; Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel; e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Veio Jacó a Isaque seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abrão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Irmãos, nós começamos a estudar esse texto, e eu disse aos irmãos que esse texto é um texto que, conforme fazemos geralmente, pode ser dividido em 3 divisões, 3 partes, e são partes relacionadas às tragédias que recaíram sobre Jacó. Nós frisamos que essas tragédias recaíram sobre Jacó depois que ele foi abençoado, mostrando aos irmãos que o fato de alguém ser abençoado por Deus não livra essa pessoa de tragédias. E frisamos isso várias vezes aqui. É uma lição já bastante enfatizada e repisada. As tragédias que recaíram sobre Jacó e que cooperam com a divisão do texto são as seguintes. Primeiro, a morte da esposa preferida. Nos versículos 16 a 20, Jacó tinha 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. Ele perdeu a esposa preferida, que era Raquel. Os versículos 16 a 20 mostram essa tragédia. E nós vimos isso, já estudamos os versículos 16 a 20. Se não me engano, gastamos 2 domingos tratando desse texto. A segunda tragédia foi a traição do filho primogênito. E nós estudamos isso olhando para os versículos 21 a 26. A traição do filho primogênito. Ruben teve relações com Bila, concubina de Jacó, serva de Lia, e serva de Raquel. E nós estudamos isso. Eu apresentei para os irmãos os versículos 21 e 22, expliquei cada um dos detalhes desses versículos, e eu gostaria de, antes de seguir em frente nesse tema, encerrando essa parte, eu quero abrir um pequeno parêntese aqui, para dizer que essas questões tratadas aqui, que tocam no campo da imoralidade, num grau aterrador, isso, conforme veremos, é contrabalançado, o impacto negativo e assustador desse pecado de Ruben, é contrabalançado pela lembrança de que as bases da nação de Israel estão completas. Nós percebemos isso no texto. O texto tem essas alternâncias. O texto apresenta
uma tragédia aterradora, e acoplada a essa tragédia aterradora, o texto apresenta uma informação animadora. E, vendo essa informação aterradora do incesto de Rúben enganando seu pai com sua concubina, nós temos a contraparte disso, a contraparte positiva da narrativa, nessa divisão, mostrando que os filhos de Israel, os filhos de Jacó, apesar de serem perversos, eles compõem, na sequência, a base da nação que trará o Messias ao mundo. Eles compõem a base, e nós lembramos disso a partir dos versículos 23 até o versículo 26, nós vemos as bases da nação de Israel, ou seja, apesar da maldade dos filhos de Jacó, o plano de Deus, que tem por propósito abençoar todas as nações por meio de Israel, está caminhando. Esse plano caminha mesmo em meio à escuridão. A escuridão do versículo 22 não deve apagar da nossa mente o brilho dos versículos 23 a 26. Mas há algo mais que é necessário frisar aqui, é meu dever frisar aqui algo mais. O fato do escritor apontar um contraponto, aliviando o leitor do impacto negativo do versículo 22, que é um versículo chocante, que é um versículo assustador, que mostra a Rúben que era o primogênito, o filho mais digno, por assim dizer, de posição mais elevada na casa, era o sucessor de Jacó, era o filho principal, por assim dizer, era o príncipe entre os filhos. O fato de ele ter causado isso mostra que o pecado realmente foi horrível, e o fato desse pecado ser, por assim dizer, contrabalançado pelo brilho dos versículos seguintes, não deve causar em nós a impressão de que o pecado de Rúben foi algo de somenos importância. Por que não? Porque na Bíblia, os pecados sexuais são pecados gravíssimos, gravíssimos. E nós não podemos nos deixar levar pelo discurso que diminui a gravidade desses pecados, os discursos que tornam esses pecados até motivo de piada e de riso. Nós não podemos nos deixar levar por esses discursos que tentam incutir em nós a ideia de que os pecados sexuais são coisas normais, são coisas pequenas, são coisas até dignas de piadas. Nós não podemos acolher esse pensamento em hipótese alguma, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esses pecados são pecados que fazem com que o indivíduo que os pratica seja tido, seja colocado na conta das pessoas mais sujas, das pessoas mais abomináveis diante de Deus. A forma como a Escritura se refere às pessoas que vivem esse pecado, o pecado da imoralidade sexual, é uma forma que envolve cores extremamente sombrias e reprováveis. Então nós não podemos nos deixar contaminar pela atmosfera colorida, toda bonita, que envolve a mentalidade dos homens dos nossos dias. É assustador porque nos dias atuais as pessoas aprovam qualquer forma de comportamento sexual, qualquer forma. Incesto é defendido por muita gente, incesto é defendido por muita gente. Existe uma filosofia dentro da ideologia marxista que ensina que a sociedade ideal é uma sociedade tribal e incestuosa. Esse é o sonho de muitas pessoas, uma sociedade tribal e incestuosa, e lutam por isso,
e creem que isso é o alvo supremo da sociedade que evoluiu, acreditam nessas coisas. E existem até pessoas na nossa sociedade defendendo pedofilia. Há pessoas que acreditam que essa é uma forma legítima de, entre aspas, amor. E dizem o seguinte: qualquer forma, qualquer expressão de sexualidade deve ser aceita como normal. Qualquer expressão em que a pessoa manifesta ou desafoga a sua lascívia, seja qual for a expressão, a forma como ela faz isso, isso deve ser respeitado e aceito como normal, inclusive a pedofilia. Essa é a sociedade em que nós vivemos, e a palavra de Deus apresenta uma visão totalmente oposta a isso. Nós temos visto coisas nos dias atuais que são aterradoras. Eu soube de um caso, me perdoem narrar isso aqui, mas eu quero que os irmãos fiquem assustados mesmo, com o grau de depravação, a profundidade do abismo em que alguém pode chegar, a que alguém pode chegar nesse campo da moral sexual. Pessoas ligadas à área médica me disseram que uma senhora casada foi procurar os médicos porque ela estava exalando um odor horrível de carne apodrecida. E ela foi procurar um ginecologista. E, ao fazer seus exames, porque realmente era um caso estranho, um caso inédito, era insuportável ficar perto daquela mulher. Ao fazer os exames, detectaram nela uma bactéria que só se encontra em cadáveres. E não entenderam como você tem uma bactéria que só se encontra em cadáveres. Isso, não há como explicar isso. E então, conversando mais e analisando melhor o caso, descobriram que o marido dela trabalhava em alguma agência, algum braço do Instituto Médico Legal, algum ramo aí de algum hospital, e ele trabalhava com cadáveres. E ele tinha relações com cadáveres. É a famosa, não tão famosa, mas a relativamente comum, acredite se quiser, necrofilia. Ele tinha relações com cadáveres. E ele trouxe bactérias de cadáveres para sua esposa. E ela estava apodrecendo. É esse o nível a que chega a nossa sociedade. Isso nos deixa sem palavras, perplexos. Como pode alguém chegar nesse ponto, a esse nível de podridão? Como isso é possível? Então, queridos, a palavra de Deus, ela tenta mostrar que esse mal deve ser extirpado pela raiz, dizendo: qualquer tipo de imoralidade, qualquer forma de comportamento sexual fora do casamento, é tido por Deus como sujo e abominável. A palavra de Deus mostra que você pode ser uma pessoa simpática, honesta, religiosa, você pode ser uma pessoa extremamente responsável com os seus negócios, você pode ser uma pessoa agradável, um amigo leal, você pode ser um filho amoroso, alguém realmente querido, se você nutre com a sua namorada, com a sua noiva, ou com qualquer outra pessoa fora do casamento, uma vida sexual ativa, aos olhos de Deus, você é imundo e você é abominável aos olhos dele. É assim que a Bíblia descreve você, é assim que Deus vê você, não importa em quantos cultos você esteja presente. Não importam os seus atos de adoração, quantos hinos você cante, quantos versículos você decore, quanto de dinheiro você dá para a causa do mestre, não importa. Deus vê você como alguém sujo e abominável aos olhos dele. Não importa se as suas relações com a sua namorada e com a sua noiva são sinceras, são amorosas, são consensuais, não importa.
fora do leito conjugal, qualquer relação sexual é imunda, é abominável aos olhos de Deus. É o que diz Hebreus 13:4. Deus julgará todos os que vivem na imoralidade um dia. A palavra de Deus diz para os crentes, em especial, em 1 Tessalonicenses 4, os irmãos não podem brincar com essas coisas. Os irmãos não podem dar espaço para a banalização desse pecado. Há pastores que fazem brincadeiras com isso. Isso não é campo de brincadeiras. Isso não é matéria para brincadeiras. Há pregadores que brincam com essas coisas. Há crentes que brincam com essas coisas. Há pessoas que têm por costume fazer brincadeiras de duplo sentido. Há crentes que veem pornografia. Há crentes que se aproximam desse pecado descuidadamente, dando espaço para a ação do inimigo. Nós não podemos levar essas coisas para o lado da banalização. Temos que estar atentos para isso, porque Deus leva isso muito a sério. Veja o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui, os pecados de imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Aqui a palavra no original é vaso. Pode significar o corpo, o seu corpo ou o seu cônjuge. Cada um de vós saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. É assim que deve ser a vida sexual de alguém. Deve tratar o seu corpo ou ter relações com o seu cônjuge, de modo que a sua vida sexual seja santificada e honrosa. Não com desejo de lascívia. Aqui o desejo de lascívia são os desejos carnais, os desejos sexuais ardentes. Não é assim que alguém deve viver. Sempre com os desejos sexuais à flor da pele, sendo alimentados o tempo todo pelas suas paixões. O texto diz, como os gentios que não conhecem a Deus. O texto diz, quem vive assim, o tempo todo só conduzido por sensualidade e pensamentos imorais, é alguém que não conhece a Deus, é um pagão, que não conhece a Deus. Essa é a marca de um pagão. E continua, e que nesta matéria, neste campo do comportamento sexual, ninguém ofenda ou desrespeite, nem defraude ou explore. Esse é o sentido dessas palavras. Ninguém pode ofender, ou seja, desrespeitar, e nem explorar a seu irmão. Aqui o apóstolo Paulo traz o problema para dentro da igreja. Casais de noivos, de namorados, ou de amigos. O texto diz, não trate o seu irmão, não trate a sua irmã nesse campo, de tal modo que você o desrespeite e se aproveite dele. Não faça isso. Por quê? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ele está escrevendo isso para crentes. Crentes poderão experimentar a mão poderosa de Deus e punitiva de Deus, caso vivam vidas de imoralidade. Porquanto, Deus não nos chamou para a impureza sexual aqui, e sim para a santificação, para a separação de tudo que é sujo. Dessarte, quem rejeita estas coisas, estes ensinos ligados à sexualidade, não rejeita o homem, não são ideias humanas, mas rejeita a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Notem, o pecado sexual na vida dos crentes é um pecado que transcende o corpo dele. Além dele se tratar e tratar o outro com desonra e defraudação e exploração do outro, além disso, ele revela que vive uma vida de lascívia e que ele despreza o próprio Deus, ele rejeita o próprio Deus. Esse é o perfil do homem imoral, especialmente o cristão imoral. Então, queridos, é um alerta muito sério que quero fazer aqui aos irmãos, aproveitando aí, tendo o texto me dado esse ensejo de
apontar essa questão. Eu sei que os irmãos já têm sido instruídos à saciedade acerca disso, mas eu quero frisar isso novamente, especialmente considerando os dias maus em que nós vivemos. Dentro desse parênteses, eu quero com temor e tremor abrir um outro parêntese. Agora é um colchete. Dentro dos parênteses tem colchetes. Então eu quero abrir um colchete agora. E esse colchete é o seguinte, queridos, há algumas semanas, nós da comunidade cristã, eclesiástica, ortodoxa e conservadora, nós ficamos chocados e assustados com a queda na imoralidade sexual. Na realidade não foi uma queda, foi um salto que fez com que a pessoa caísse nisso e permanecesse nisso. Não foi uma queda, foi mais do que isso, foi mais sério do que isso. De um pregador muito conhecido do nosso meio, que é o pastor Steve Lawson. O pastor Steve Lawson é muito famoso, é muito conhecido, é uma figura de renome mundial. Ele esteve na conferência Old School nesse ano, onde também estive, e participou ali da conferência com pregações poderosíssimas. E todos nós que participamos da conferência ficamos impressionados com o seu conhecimento, com os desafios que ele trouxe e tudo mais, e todos ficamos admirados com a capacidade de comunicação dele, a profundidade dos seus argumentos e o conteúdo das suas mensagens. Todos nós sempre admiramos muito o pastor Steve Lawson, lemos os seus livros, recomendamos os seus livros, aprendemos com ele, e tudo isso até então era algo maravilhoso para nós, uma bênção para nós. Mas fomos informados há algumas semanas de que o pastor Steve Lawson, ele vinha mantendo um caso amoroso com uma jovem da casa dos 20 anos de idade. O pastor Steve Lawson tem 70 anos de idade. Então, tendo 70 anos de idade, ele vinha mantendo um caso com uma jovem, sabemos, na casa dos 20 anos de idade, e ele vinha se arrastando nesse caso com ela há 5 anos. E descobriram isso não porque ele se arrependeu e confessou o pecado dele, não foi isso. Descobriram isso porque o pai da moça o denunciou aos líderes da sua igreja. Ele então foi confrontado, ele faz parte da equipe do pastor John MacArthur, pastor conhecido também, bem velhinho. O pastor John MacArthur tinha acabado de sair de uma cirurgia muito delicada, não podia receber essa notícia, era muito perigoso receber essa notícia, então pediram para que o filho do pastor John MacArthur desse essa notícia para ele, muito cuidadosamente, deram essa notícia para ele, muito triste tudo isso, e conversaram com o pastor Steve Lawson, tentando levá-lo ao arrependimento, mas parece que até o momento ele entende que o que ele fez não é sério e não é tão problemático assim, alguma coisa assim. Enfim, é assim que está a situação. Ele foi afastado de todos os seus cargos, os seus livros todos foram recolhidos das livrarias, e o seu ministério, por assim dizer, acabou. Queridos, isso é muito triste por causa da perda que nós temos de um homem que contribuía muito para o Evangelho. Isso nos assusta, porque isso mostra um grau de hipocrisia assustador. Ele pregava sobre pureza, sobre santidade. Então isso tudo nos assusta. E além de nos assustar, queridos, e agora vem a parte que me preocupa mais. Além de nos assustar, isso lança sobre nós, pregadores da mesma linha, todos nós, os pastores aqui da igreja, outros pastores que conhecemos, que são conhecidos no Brasil, pastores sérios, isso lança sobre todos nós um manto de suspeita. Esse é um dos maiores prejuízos de um comportamento como esse. E quando nós descobrimos que esses pregadores que há por aí, loucos, que vivem contando piadas sujas, pessoas de comportamento bizarro, enganadores, que arrancam dinheiro das pessoas, quando descobrimos que pastores assim caem, para nós não é nem novidade. Para nós é só a gente olha para esses homens e nós pensamos, isso é só questão de tempo, porque sabemos que são pessoas de vida torta, todos sabemos disso. Só as ovelhas que estão lá, se podemos chamar de ovelhas,
que adoram ser enganadas, que não percebem isso. Então, isso não nos assusta quando homens desse meio evangélico corrupto que há ao nosso redor caem. Isso não é novidade para nós. Isso faz parte até da nossa expectativa. Mas quando alguém assim é descoberto num comportamento desse tipo, isso nos prejudica porque todos nós somos colocados debaixo do manto da suspeita. Se o pastor Lawson era assim, quem garante que o pastor Marcos também não é? Se o pastor Lawson pregava daquele jeito, e ensinava daquele jeito, e tinha uma vida assim, quem garante que o pastor Marcos, com toda a sua braveza, não seja assim também? Então o prejuízo é enorme para nós. Então, queridos, eu gostaria de, diante de vocês, minhas ovelhas aqui, diante dos pastores aqui da igreja, diante dos diáconos aqui da igreja, dos líderes todos, os jovens que estão aqui, as moças, rapazes, diante da minha família, minha esposa, minhas filhas, todos os meus familiares que estão aqui, eu quero dizer para vocês todos, e dizer isso diante de Deus, queridos, com as minhas mãos, simbolicamente, sobre a palavra de Deus. Eu, pastor Marcos Granconato, eu não tenho uma vida dupla. Eu não tenho uma vida dupla. Eu tenho só uma esposa. Tenho só uma mulher. E sempre tive só uma mulher. Quando eu era adolescente, eu tive 3 namoradas. Eu era muito bonito. E havia muita briga para namorar comigo. Tive 3 namoradinhas quando eu era adolescente. Esses namoros duraram 5 meses, no máximo. E cessaram. E eu nunca tive relações com essas moças. Depois, na minha juventude, eu não namorei ninguém. Eu fui namorar novamente uma moça quando eu tinha 24 anos. Depois da minha adolescência. Namorei uma moça só. Esse namoro durou também, acho que no máximo 5 meses. Depois eu conheci a Simone, namoramos, casamos, e nós só nos conhecemos intimamente na nossa noite de núpcias. Eu nunca tive relações com ninguém, exceto com a minha esposa, depois de casado. E isso perdura até hoje. Eu estou casado com ela há 30 anos. Eu nunca tive outra mulher, e não tenho outra mulher. E eu quero dizer isso para vocês, expressamente aqui, diante das minhas filhas, dos meus genros, dos meus familiares, das minhas ovelhas, dos pastores que me auxiliam e do meu Deus. Eu quero dizer isso para vocês. E que o Senhor me ajude, e aos demais pastores, para que isso continue assim. Porque, queridos, eu sei que eu sou feito do mesmo material do pastor Steve Lawson. Não sou superior a ele, não sou melhor do que ele, nada disso. Nada disso. Eu sou do mesmo material que ele. Sou descendente do mesmo Adão. E tenho em mim a natureza pecaminosa que há nele. E se estou de pé até hoje, é por causa da graça de Deus. Mas eu quero dizer isso para os irmãos, para que se o diabo quiser usar o que aconteceu para lançar suspeitas sobre mim, sobre outros pastores, os irmãos, pelo menos o que diz respeito ao pastor de vocês aqui nesta igreja, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas é isso, queridos. Desculpem usar esse tempo para dizer essas coisas, mas eu julguei necessário, diante de um caso tão assustador, eu julguei necessário dizer isso aos irmãos. E é com temor e tremor que eu digo isso, não é com orgulho não. Porque eu sei que eu posso cair no mesmo pecado se eu não vigiar, se eu não for cuidadoso, se eu não for zeloso pela palavra de Deus. Eu sei que eu posso cair no mesmo pecado que o pastor Steve Lawson. Então orem por mim, orem pelos pastores da igreja. Senhor, preserva os nossos pastores, protege os nossos pastores, para que eles não caiam em armadilhas, para que eles não sejam levados pelo seu coração corrompido, para que eles não sejam levados por perigos de pessoas ao redor. Guarda-os em santidade, para que eles consigam chegar ao fim da carreira de modo honroso, e possam dizer no final da sua vida: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
Orem para que isso aconteça, queridos, porque nenhum de nós está livre desses perigos. Eu estou falando aqui da queda de um homem de 70 anos de idade, que tem mantido relações com uma moça de 20 e poucos anos. Queridos, isso é assustador. Então orem pelos pastores da igreja, para que eles se mantenham em pureza, retidão e verdade. Ok, queridos. Vamos continuar no texto? Vamos? Querem que eu confesse mais alguma coisa? Querem que eu conte mais algum segredo? Não? Conto tudo para os irmãos, sem problema. Sem problema, queridos. Eu estou aqui na igreja há 28 anos. Aqui na igreja. E eu espero que a mesma transparência que tem sido demonstrada ao longo desses anos, eu possa continuar a demonstrar sem nenhum peso na minha consciência. Muito bem. Vamos voltar então para Gênesis. Gênesis 35. Fecha agora os colchetes e o parênteses também. Agora continua o texto principal. Então vejam na sequência o que diz. Eram 12 os filhos de Israel. No finalzinho do versículo 22, eram 12 os filhos de Israel. Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. É importante observar, como eu disse a princípio, o contraponto presente aqui. Mencionei para vocês já isso. Existe aqui o autor, ao mencionar Rúben e o seu pecado, logo em seguida ele mostra as bases da nação de Israel, mostrando um aspecto positivo. É como se o texto tivesse escuridão e luz, escuridão e luz, escuridão e luz. Vem a escuridão de Rúben, e agora vem a luz as bases aqui da nação de Israel. A nação de Israel está formada, as bases da nação de Israel estão formadas, e isso é importante, é uma lição teológica importante aqui. Essa lição é a seguinte: mesmo com os dias sendo maus, mesmo em meio a uma situação histórica marcada por escuridão, treva e corrupção, o plano de Deus avança. O plano de Deus não para. Nós vivemos numa época de escuridão. Já mencionei os pecados sexuais aí no parênteses que eu abri. E nós olhamos à nossa volta e vemos isso. Nós olhamos à nossa volta e vemos corrupção em todo canto. E pior, nós percebemos todos aprovando isso, aprovando essas coisas. E aprovando muito mais. Nós percebemos, no contexto eclesiástico é assustador. No contexto eclesiástico o que nós vemos é algo vergonhoso. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, vejam 2 Coríntios 11:20. Observem. 2 Coríntios 11:20. O apóstolo Paulo estava assustado quando escreveu essas linhas. E se o apóstolo Paulo ressuscitasse e visse o que acontece hoje, ele morreria de novo. O apóstolo Paulo não sobreviveria à nossa época nem 5 minutos sequer. Porque vejam a indignação dele aqui. E notem, essa sua carta é uma carta em que ele escreve para elogiar os crentes de Corinto. Mas havia em Corinto pessoas que não davam espaço ou oportunidade para que ele as elogiasse por causa do comportamento delas. Essas pessoas davam ouvidos a falsos mestres, e o apóstolo Paulo fica perplexo diante disso. Vejam, 2 Coríntios 11, versículo 20, ele diz o seguinte: olha, ele diz, vocês toleram quem vos escravize. Ele está escrevendo isso para crentes. Olha, há líderes religiosos que escravizam vocês, colocam peso sobre as suas costas, invadem suas vidas e dominam a vida de vocês, que determinam tudo na vida de vocês, que são controladores, dominadores de vocês, e vocês toleram esses homens. E mais, vocês toleram quem vos devore, ou seja, vocês toleram homens que comem, que devoram, que acabam com os seus bens. Eles falam sobre demônios devoradores. Mas devoradores,
São eles. Eles devoram os bens de vocês. Eles arrancam tudo de vocês. Se vocês têm o dinheiro da passagem de ônibus e chegam na igreja com o dinheiro da passagem do ônibus, eles arrancam isso de vocês e vocês os aceitam. E vocês os aplaudem. E vocês os admiram. Em que mundo nós vivemos? Que mundo louco é esse? Que meio evangélico maluco é esse? Ele prossegue: vocês toleram quem vos detenha. Aqui a tradução não foi muito feliz, mas o significado é o seguinte: vocês toleram quem se aproveita de vocês. Vocês toleram aproveitadores de vocês. Vocês toleram gente assim, pessoas que vivem mil regalias, arrancando tudo de vocês, se aproveitando de vocês. Vocês toleram quem se exalte, ou seja, pessoas que crescem sobre vocês, humilhando vocês. Pessoas que se colocam acima de vocês, falam com vocês de cima, humilhando vocês, se colocando acima de vocês, se exaltando sobre vocês. E mais, vocês toleram quem vos esbofeteie o rosto. Vocês toleram quem bate na cara de vocês. O que há com vocês? Vocês aplaudem os seus piores inimigos. Vocês aplaudem, sustentam, acolhem, elogiam e servem os seus piores inimigos. O que há com vocês? E se esse é o ambiente presente no meio evangélico, o que acontece lá fora? Queridos, vivemos dias assustadores. O apóstolo Paulo escreveu esse versículo, parece que ele escreveu hoje cedo. Parece que ele escreveu hoje pela manhã. Vivemos dias assustadores, nunca vistos antigamente. As pessoas aplaudindo quem lhes tira a liberdade. As pessoas aplaudindo corruptos que roubam seu dinheiro. E as pessoas admirando essa gente. As pessoas admirando quem destrói a vida dos seus filhos. É esse o mundo de escuridão em que nós vivemos. E isso nos abate, nos entristece. Olhamos, é o versículo 22. São os Rubens espalhados por aí, se deitando com as mulheres de seus pais. É tempo de escuridão. Mas o que nos consola é saber: o versículo 22 é sucedido pelos versículos 23, 24 e 25. Queridos, o reino, o plano de Deus está caminhando na escuridão. Ele não é cego. Ele caminha na escuridão. Deus está fazendo o seu plano de salvação. Deus está fazendo o seu plano de expansão do seu reino caminhar. Até o dia em que nós chegaremos à inauguração de uma nova ordem, quando o Senhor reinará soberano sobre este mundo, com cetro de ferro sobre as nações, e governando diretamente todo o universo, dando cabo do mal. Apesar dos dias terríveis e maus, o Senhor está salvando, o Senhor está santificando, o Senhor está buscando pessoas, o Senhor está perdoando pecadores arrependidos, e o seu reino vai caminhando no meio desses dias assustadores. E nós seguimos em frente, e terminamos então o versículo 26 com as bases de Israel lançadas, com a lembrança de que apesar da escuridão da família de Jacó, o plano de Deus segue em frente. E chegamos então no versículo 27, e no versículo 27 nos deparamos com a terceira tragédia da vida de Jacó. Pastor, quanta tragédia na vida desse homem. Pois é, e nem chegou a principal ainda, porque a principal chega no capítulo 37. Qual é a tragédia principal? A perda de José. Jacó ficou 13 anos pensando que Jacó estava morto, pensando que José estava morto. 13 anos. E é bem possível que Isaac vivenciou parte disso também.
a história que conta, a história adiantando a história, mas é bem possível que Isaac tenha vivenciado isso também. Então a pior tragédia ainda não chegou sobre esse homem abençoado. No final da sua vida, esse homem abençoado fala assim: poucos e maus foram os dias da minha vida. O homem abençoado disse isso. Poucos e maus foram os dias da minha vida. Então nós veremos agora mais uma tragédia na vida dele, mas não é ainda a maior. A maior está reservada para o capítulo 37, e chegaremos lá nos próximos anos. Veja então o versículo 27. A perda do pai esmorecido. É a terceira tragédia. A perda do pai esmorecido. Diz assim o versículo 27. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebrom. Muito bem, é importante isso? Por que essa informação é importante? Quem sabe? Não precisam falar agora, mas eu sei, quem tem acompanhado as exposições sabe da importância desses detalhes. Porque essa informação veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba. Ele está descendo a terra de Israel. Ele saiu de Siquém e foi descendo, passou por Betel, passou por Belém e foi descendo. E agora finalmente chegou a Hebrom. Por que isso é importante? Isso é importante porque embutido nisso está o cumprimento de uma promessa no capítulo 28. Os irmãos sabem disso, já disse isso várias vezes. Mas, como dizia meu professor de grego e hebraico, repetitio mater sapientia est. Se bem que isso é latim, não é grego nem hebraico. Repetitio mater sapientia est. A repetição é a mãe da sabedoria. Então, por isso eu repito sempre. Aprendi isso com Santo Agostinho também, ele repetia o tempo todo as lições até entrar na cabeça das pessoas. Depois de muitos anos de pregação em Hipona, ele disse: eu passei toda a minha vida repetindo as mesmas coisas e vocês cometendo os mesmos erros. Então eu espero que a experiência de Agostinho não se repita aqui conosco. Então eu repito as lições, mas os irmãos não repitam os erros. Mas vejam o que diz o capítulo 28, 15. Diz assim, 28, 15. Eis que eu estou contigo, Deus falando para Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. O desejo de Jacó na sequência é voltar para a casa do seu pai, e Deus promete: você vai voltar. E quando isso se cumpre? Quando se cumpre 28:15? 28:15 se cumpre agora, no texto que acabamos de ler, de 35:27. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre. Quando Jacó partiu, se os irmãos voltarem para o capítulo 28, o seu pai morava em Berseba. 28:10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Morava em Berseba quando Jacó partiu. Jacó foi então para Padã Arã e voltou. Quando ele voltou, seu pai morava em Hebrom, um pouco mais ao sul. Então Jacó foi para um pouco mais, passou por Berseba e foi um pouco mais ao sul para Hebrom. E aí então cumpriu-se a promessa de Deus que traria ele de volta para a casa do seu pai. Vemos então em Gênesis 35:27 o cumprimento da promessa de Deus nas duas primeiras linhas do versículo. Jacó finalmente chega à casa de seu pai, como Deus havia prometido que ele um dia voltaria, 20 anos depois. E o texto termina no 27, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Qual é a relevância disso? Qual é a relevância dessa informação, onde peregrinaram Abraão e Isaque? O que o autor bíblico quer mostrar é que Jacó está imitando Abraão e Isaque, porque ele quer conectar Abraão e Isaque, unindo os três. Por quê? Porque ele quer unificar Jacó, Abraão e Isaque. Ele quer mostrar o seguinte: olha, Abraão, Isaque e Jacó seguem no mesmo rumo. É como se Jacó fosse o novo Abraão. É como se Jacó fosse o novo Isaque. Por que Jacó tem que ser visto como o novo Abraão? Por que Jacó tem que ser visto como o novo Isaque? Porque ele é da linhagem da promessa. Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele prometeu isso a Abraão.
Depois ele prometeu isso a Isaac: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois ele prometeu isso, no capítulo 28, a Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Jacó é aquele que faz a promessa caminhar para frente na história. Por isso então o autor bíblico quer que haja na nossa cabeça uma identificação entre Abraão, Isaac e Jacó. Eles são os portadores do anel da promessa. Para quem gosta da linguagem do Hobbit, eles são os portadores do anel da promessa. Abraão recebeu o anel da promessa, ele passou para Isaac, e esse anel foi passado para Jacó. Jacó então agora é o novo Abraão, Jacó agora é o novo Isaac, tanto que ele até peregrina onde Abraão peregrinou. Ele até peregrina onde Isaac peregrinou. O autor bíblico quer mostrar isso. Vejam, leitores, vejam, a promessa não parou, a promessa está viva, a promessa está caminhando. O portador do anel continua seguindo sua jornada. A promessa está em andamento, e vai chegar o dia em que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio da linhagem desse homem. É isso que o texto quer fazer com que ecoe na nossa cabeça. É como se houvesse aqui uma grande sinfonia, uma grande sinfonia de verdade sendo tocadas diante de nós, nos nossos ouvidos, nós assistindo, vendo essa sinfonia, e no meio de todas as variações da sinfonia, nós então percebemos uma nota fixa, uma nota que não muda, uma nota que vai ali permeando toda a música. Os irmãos se lembram daquela música Carruagens de Fogo? Os irmãos não conhecem essa música? Carruagens de Fogo? Conhecem, sim. Bonita essa música, nunca ouviram? Tem que ouvir, abaixa aí no Spotify. Vocês pensavam que eu não sabia que era o Spotify, né? Eu estou por dentro dessas coisas. A música é assim. Mas se você ouve a melodia toda, você percebe, enquanto a música toca, que tem uma nota só, ao fundo. Fizeram até uma brincadeira com o Mr. Bean nas Olimpíadas, vocês não viram? Vocês têm que assistir mais ao YouTube, gente. Mas é verdade isso, nós percebemos isso na sinfonia, na música, naquela linda melodia. Há variações, e a melodia que lembra até uma jornada, uma corrida, porque aliás foi usada num filme sobre corrida, sobre competições de velocidade entre atletas. E a música é assim, com todas as variações, e segue em frente, mas há uma nota que não muda. É até fácil ser pianista nessa hora, que só fica numa nota, como aconteceu com o Mr. Bean na música lá. Mas notem, o que temos aqui é isso, Gênesis é isso. Gênesis é essa música maravilhosa. Gênesis vai mostrando essas variações todas, e uma beleza magnífica na música, mas há uma nota que vem tocando sem parar. A promessa está caminhando, a promessa está caminhando. Rubens enganou seu pai, a promessa está caminhando. Raquel morreu, a promessa está caminhando, a promessa está caminhando, a promessa está caminhando. É lindo ver isso em Gênesis. E vemos isso aqui. A promessa está caminhando. Apesar de toda a escuridão, apesar das variações, das notas em tom menor, das frases musicais que nos deixam entristecidos, apesar disso, a promessa está caminhando. A promessa está caminhando. A promessa está caminhando. Não vai fazer meme de novo agora com isso aqui. Muito bem. E chegamos então no versículo 28. Nós vemos então essa conexão entre Abraão, Isaac e Jacó, e chegamos no versículo 28. Veja o que diz o versículo 28. Foram os dias de Isaac, 180 anos. Aqui nós entramos aqui, numa espécie
É uma espécie de nota fúnebre aqui. Nós percebemos que há algumas expressões aqui nesse versículo e no versículo seguinte também. Nós percebemos o que nós chamamos de fórmulas obituárias. O Antigo Testamento tem fórmulas obituárias. E o que são fórmulas obituárias? São frases que se repetem no texto quando alguém morre. E nós percebemos frases assim no Antigo Testamento. Não só no Pentateuco, mas no Antigo Testamento como um todo. Foram os dias de fulano. É uma fórmula obituária. Velho e farto de dias. Velho e farto de dias é outra fórmula obituária. Foi recolhido ao seu povo é outra fórmula obituária. Então vemos aqui a tragédia por meio dessas fórmulas obituárias. Então o texto diz: foram os dias de Isaque 180 anos. Abraão morreu com 175 anos, de acordo com o 25:7 de Gênesis. Jacó viveu 147 anos, de acordo com Gênesis 47:28. A longevidade dos patriarcas é surpreendente, sim, mas não se compara à longevidade dos primeiros personagens da Bíblia. Matusalém viveu 969 anos. Imaginaram isso? 969 anos. Eu brincava antigamente, vou brincar agora também. Você olhava para ele e você não dava mais do que 800. Mas, enfim, de qualquer modo, é um número assustador. Assustador não, mas é impressionante. 969 anos, de acordo com Gênesis 5:27. O que nós vemos aqui em Gênesis há um indicativo muito claro, uma indicação muito clara da deterioração da raça humana e de toda a criação. As pessoas começam a morrer mais cedo. Hoje em dia, quem chega aos 100 anos é uma exceção. Meus irmãos dizem: olha, a vida é uma pizza de 8 pedaços. Dizem para mim. Falam: você já comeu 6. Eu falo: sai daqui, rapaz. Você não sabe o tamanho da minha pizza? Eles dizem isso para mim, porque eu sou o irmão mais velho. Você já comeu 6 pedaços da pizza de 8. Isso realmente nos deixa um pouco tristes, porque realmente o tempo de vida do ser humano caiu muito quando comparamos com esses homens. E o próprio Jacó ficou indignado, como eu já disse, com o tempo de vida dele. Ele diz: olha, poucos e maus foram os dias da minha vida. Isso morrendo aos 147 anos. E isso realmente nos assusta. O fato é que nós aprendemos no Novo Testamento que toda a criação está sujeita à vaidade por causa do pecado. Toda a criação está no processo de deterioração e nós fazemos parte disso. Mas isso não deve nos entristecer. Por que não deve nos entristecer? Porque nós podemos ter consciência disso, mas uma consciência mesclada por outras verdades. Observem, eu quero compartilhar com os irmãos, e falta pouquinho para eu terminar aqui esse texto, mas eu queria mostrar isso para os irmãos, para que os irmãos não esqueçam isso. Existe aqui sim um sinal de deterioração da raça. Os personagens dos tempos anteriores viviam muito mais. Isaque viveu 180 anos, Jacó vai viver menos, como eu disse, 147. Mas isso faz parte do que Deus disse que de fato iria acontecer e que acontece. E nós podemos ver a esperança que isso deve trazer à nossa mente no capítulo 8 de Romanos. No capítulo 8 de Romanos, vejam, por favor, sejam pacientes enquanto eu faço essa pequena digressão. Mas o capítulo 8, versículo 18, diz coisas interessantes sobre esse tema, sobre a deterioração da criação, a corrupção da criação significa a deterioração da criação, e fazemos parte disso. Nós também vamos nos deteriorando, o ser humano vai se tornando mais fraco, menos longevo,
Diz assim o texto de 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, estou lendo Romanos 8:18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo diz, olha, realmente nós sofremos hoje em dia, mas o que vai acontecer no futuro é incomparavelmente maravilhoso e glorioso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui, revelação significa a manifestação da glória dos filhos de Deus ressurretos. Esse é o assunto aqui. A criação aguarda o dia em que nós vamos ser ressurretos dentre os mortos e experimentaremos a gloriosa salvação de Deus, gloriosa e completa, que envolve o nosso corpo e a redenção de tudo que foi criado. A criação aguarda esse dia, a revelação da nossa glória na ressurreição dos mortos, de acordo com o contexto da passagem. O texto prossegue, pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade aqui significa inutilidade. A criação está sujeita à inutilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Alguns dizem que é Deus, outros dizem que é Adão. Eu creio que é Deus por causa do versículo seguinte, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A palavra esperança aqui não significa uma expectativa incerta. A palavra esperança na Bíblia, eupis, significa uma esperança certa, uma certeza de que algo vai acontecer. É esperar algo que realmente eu sei que virá. Esse é o sentido de esperança aqui no Novo Testamento, especialmente nesse versículo. Então diz, aquele que a sujeitou, Deus, a sujeitou na certeza, na esperança certa, na espera convicta de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, da deterioração. A natureza toda será liberta desse processo degenerativo que nós vemos acontecer diante dos nossos próprios olhos e que nos envolve. Que nos envolve também, nós estamos enfraquecendo, nós estamos nos corrompendo no sentido de deterioração, estamos morrendo. Mas a natureza, toda a criação será redimida disso, do cativeiro da corrupção, para a liberdade da corrupção, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E o texto prossegue, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo ensina, haverá o dia em que esse processo degenerativo ficará para trás. Nós, os filhos de Deus, que vivemos tão pouco, a nossa pizza tem 8 pedaços, vivemos tão pouco, isso para quem vive bem. A pizza de alguns tem 6. A de alguns tem 3. É assustador. Mas o texto diz, olha, nós gememos diante disso. Sofremos diante disso, dessa degeneração, da brevidade da vida, da destruição da natureza. Ao vermos o universo criado tão lindo se deteriorando mais e mais, tanto no campo vegetal, no campo animal, tudo à nossa volta. Mas o texto diz, ela geme suportando angústias até agora, esperando a gloriosa manifestação, a libertação dos filhos de Deus. E não somente ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos isso, o dia em que a nossa filiação terá uma dimensão física. Hoje somos filhos já, mas não experimentamos isso no nosso corpo. O nosso corpo experimentará uma transformação plena, mas enquanto isso não acontece, nós gememos. E o texto termina dizendo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera?
mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós temos essa esperança e aguardamos isso pacientemente. O tempo em que a deterioração do nosso corpo vai parar. E seremos ressurretos dentre os mortos. E não apodreceremos mais, lentamente, como acontece hoje. O versículo 28 mostra, em Gênesis, mostra a queda do ser humano em termos de longevidade. Mas isso vai parar um dia, especialmente no que diz respeito aos santos, que terão seus corpos transformados. E diz o texto no capítulo 29, no versículo 29, o último versículo do capítulo 35 diz: velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu. A morte de Isaque agora é algo que de certo modo surpreende. Por quê? Porque quando você vira as páginas da Bíblia e chega no capítulo 27, mais de 20 anos antes, no capítulo 27, o texto diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, mais de 20 anos antes ele já era velho e cego. Notem. E ele pensou: o tempo da minha morte está próximo. A minha pizza está acabando. Ele pensou. A minha pizza, ele deve ter pensado, tem 16 pedaços só. Mal sabia que a pizza dele tinha 18 pedaços. E ele faz o seguinte: ele chama Esaú, seu filho mais velho, e lhe diz: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Claro, não sabia o dia da sua morte, mas a expectativa dele é que a morte estava muito perto. E é interessante ver ele morrendo só 20 anos depois. Isso deve nos fazer lembrar o seguinte: há pessoas que pensam que tem pouco tempo pela frente, e tem muito tempo pela frente. Isso é bom. E há pessoas... Querem que eu termine a frase? Há pessoas que pensam que tem muito tempo pela frente. E tem pouco. E isso é assustador. Nós não sabemos. Eu tenho que falar com os meus irmãos e dizer para eles: nós não sabemos quantos pedaços tem a nossa pizza. Não sabemos. Alguém pode pensar que tem muito tempo pela frente e ter muito pouco tempo pela frente. Jesus falou sobre um homem assim. Ele disse que um homem plantou os seus grãos, as suas sementes, e seu campo produziu muito, muito, muito. E ele então disse: o que farei com tantos bens? E ele então chegou à seguinte conclusão: já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir grandes celeiros, e vou colocar ali todos os meus bens, e então eu direi à minha alma: alma, tens agora o suficiente para viver muitos anos. Então, come, bebe e regala-te. Esse homem parece que nasceu hoje. Parece que é um homem moderno. Um homem moderno é assim. Ele sonha com o quê? Ter muitos bens e dizer para si: agora você não precisa mais trabalhar. Agora você tem uma fonte inesgotável de sustento. Agora é só passear, viajar, assistir Netflix, restaurantes, até o fim da vida.
Esse homem tem a mentalidade, esse homem da parábola, tinha a mentalidade do homem moderno, que é incentivada inclusive pela internet, que ensina você a ficar rico sem fazer nada. Já viram quantas lições há na internet que deixam você milionário em um ano, sem fazer nada? E todo mundo entrando nisso. Eu quero ser o homem de Lucas 12. Eu quero juntar, e então dizer para minha alma: agora você é jovem, tem a vida pela frente, tem muito dinheiro, caia na gandaia. Existe essa palavra ainda? Não? Ok. Caia na farra, aproveite, coma, beba, regala-te, você tem a vida pela frente. O que foi que Deus disse para ele? Você se julga inteligente, não é? Você se julga tão sábio, como você foi esperto. Você juntou em celeiros tanta coisa. Você foi previdente. Quem é semelhante a você em termos de sabedoria, previdência, entendimento, planejamento? Você é um espetáculo. Você deveria ser um coach e dar cursos aí na internet. Você é o cara. Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse assim para ele: louco. Esta noite pedirão a tua alma. Você vai morrer hoje à noite. Hoje à noite a morte virá buscar você. E tudo que você fez, tudo que você preparou, ficará para quem? Você não cuidou do principal. Você não cuidou da sua alma. As horas que você gastou construindo celeiros, as horas que você gastou planejando o enriquecimento do seu patrimônio, o ajuntamento de tudo, tudo isso você deveria ter gasto na preocupação com o seu destino eterno. E você nem pensou nisso um minuto sequer. Um minuto sequer. Você achou que viveria muitos anos, mas esta noite você morrerá. E você não está preparado para isso. Quando vemos a história de Isaac, pensando que a sua vida seria curta e sendo longa, aprendemos: nós não sabemos o dia da nossa morte. Estamos preparados? Se esta noite pedirem a sua alma hoje, se hoje pedirem a sua alma, se o Senhor chamá-lo hoje para as barras do seu tribunal, você está pronto? Você já teve os seus pecados perdoados por Jesus? Você já teve a sua culpa anulada pela fé no Salvador? Você tem noção, meu Deus, como eu gostaria de ter uma voz de trovão, como eu gostaria de ter a voz de um vulcão, para incendiar vocês com essas perguntas. Você tem ideia de quão importante é isso que eu estou dizendo? Eu tremo atrás desse púlpito dizendo essas coisas. Você tem ideia da gravidade do que estou perguntando? Você tem ideia da seriedade disso? Você está pronto? Você teve os seus pecados perdoados? Você pode comparecer diante dele livre de culpa, pela fé em Jesus ou não? Se você não se ocupa disso, tudo mais é bobagem, é lixo, é lixo. Essa é a pergunta mais importante da vida. Eu estou pronto? Eu fui perdoado? Eu fui lavado? Eu fui justificado pela fé em Jesus? O sangue do Cordeiro me lavou? Eu sou um crente? Ou não? Essa é a pergunta principal. E o texto de Gênesis 35, com essa morte de Jacó, ou a morte de Isaac, num tempo que ele nunca sonhou, traz isso à nossa mente. Nós não sabemos. Estejam preparados. Hoje, digam: Senhor, eis-me aqui. Perdoa-me, Senhor.
Perdoa-me, Senhor. Eu creio no Salvador, eu recebo como meu Redentor. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo da minha incredulidade, da minha inimizade, do meu afastamento do Senhor, do meu desprezo pela sua palavra, do meu desprezo pelo seu povo, do meu desprezo pelo seu evangelho. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Redentor. Eu creio nele agora. A minha vida é dele agora. Eu me entrego a ele agora. Eu invoco a sua salvação agora. Salva-me, salva-me. Eu quero estar pronto. Quero estar preparado para me encontrar com o Senhor, não como um réu, mas como um herdeiro do teu reino. Faça isso agora. Não saia deste salão sem fazer isso. Não cruze aquele portal sem fazer isso. Aí no seu banco, invoque o seu nome. Salva-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Salva-me, lava-me. Eu preciso do seu perdão e da salvação que só o Senhor pode dar. E o texto termina. E vejam como o texto termina. Texto feio. Não é feio? Não é um texto feio? Morreu Isaque, 180 anos, velho e farto de dias. Foi recolhido ao seu povo, ou seja, foi para junto dos seus antepassados. Mas vejam como termina o texto. Queridos, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E acabou? Acabou. Pastor, e daí? E daí? Vocês não se lembram de nada? Vocês não se recordam de nada do que eu disse? Eu vou ajudá-los. Virem as páginas da Bíblia. E voltem para o capítulo 27. Meu Deus, como a memória de vocês é fraca. Eu entendo Agostinho agora. Versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. O que ele tinha que fazer agora? Morreu Isaque. O que Esaú tinha que fazer? O que ele prometeu fazer? Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Mas o texto termina. E os dois estão juntos. Amigos. Sepultando o pai. Meu Deus, o que é aqui? O que acontece com esse texto? O que esse texto tem de mágico? É um texto mágico. Ele consegue mostrar a escuridão e a luz depois. Sempre, sempre, sempre. Ele não para. Ele mostra a escuridão. Raquel morre. Tudo escuro. Nasce Benjamim, a luz brilha. Rubens desrespeita seu pai, é escuridão, mas a nação de Israel aflora, a luz brilha. Isaque morre, é escuridão, mas Esaú e Jacó permanecem em paz, a luz brilha. O que é aqui? O que esse autor santo, sagrado, o que esse construtor monumental de textos quer nos ensinar? Não sei. Mas sabem o que eu acho? Eu suspeito que esse texto quer dizer o seguinte para nós. Mesmo no meio da escuridão, sempre haverá o filete da graça bondosa de Deus. Não importa a escuridão da noite, sempre haverá ali um filete de luz
lindo, mostrando que Deus é misericordioso, bom, compassivo e paciente. Sempre, por mais escura que seja a noite, sempre o Senhor fará ali brilhar os seus pontos de luz, mostrando a sua bondade, o seu cuidado e o seu amor. Raquel morre, mas nasceu Benjamim. Rubem enganou seu pai, mas a nação de Israel se completou. Isaac morreu, mas Esaú e Jacó estão juntos. Senhor Deus, Santo Pai, ensina-nos a entender essa lição, escondida nesses versículos. Dá-nos olhos para ver essas coisas. Dá-nos olhos para que no meio de toda a lama, de todo o lodo do nosso sofrimento, neste vale de lágrimas, nós possamos enxergar o ouro do seu favor e da sua bondade. Mesmo na noite mais escura, possamos enxergar o brilho do seu favor, do seu cuidado e do seu amor por nós. E é assim que Gênesis 35 termina. E confesso aos irmãos, vai deixar saudades. Porque eu não vou mais voltar para esse texto. Não nesta vida. Talvez no milênio eu lembre algumas coisas com os irmãos. Estou brincando com vocês. Na próxima semana vamos inaugurar o capítulo 36, se o Senhor assim permitir. E eu passei o meu horário? Ok. Bom, me tolerem, afinal eu só tenho mais 2 pedaços. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por sua bondade sem fim, por seu favor sem igual, que nos nutre, que nos alimenta. Obrigado por esses pedaços de verdade que vão nos encorajando, nos ensinando. Obrigado por isso. O Senhor nos ama tanto, tanto, tanto. E o Senhor nos alimenta todos os dias. Obrigado por essas coisas que aprendemos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos, sermos crentes íntegros, piedosos, zelosos da sua palavra. Ajuda-nos, santifica-nos, Senhor, e que essas verdades cuidem de nós, nos protejam e nos alegrem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.